Sequência nós. Pedir para que vocês abram suas Bíblias lá em Lucas 9, onde nós estávamos. Lucas capítulo 9, a gente tinha parado no versículo 18. Lucas capítulo 9, versículo 18. Bom, vamos dar início à leitura do versículo 18 até o versículo 25. Lucas capítulo 9, versículos do 18 ao 25. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhe dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, e outros Elias, e outros um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Versículo 23, e dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Até aqui. Finalizando o trabalho, eles têm o momento de oração, e eles vão ter então um momento de palavra com o próprio Senhor Jesus. Como eu tinha dito, eles estavam escutando o que hoje nós lemos. E nesse momento de palavra, perceba que muitas das coisas que o Senhor Jesus permite que a gente viva, Ele de fato permite para que a palavra seja contextualizada com o nosso dia a dia. Perceba a palavra sendo contextualizada na vida dos discípulos, quando o Senhor Jesus diz: Quem a multidão diz que eu sou? Às vezes a gente não percebe, mas lembra que na primeira mensagem a gente estava vendo a multidão que veio se alimentar dos pães e tal, e ouvir a palavra. A gente percebeu que os discípulos estavam cansados. Nós percebemos que para eles aquilo foi como que mais trabalho. Mas o Senhor permitiu que todas as coisas acontecessem, porque de fato todas as coisas cooperam para o nosso bem, e o fato dele ter permitido a multidão chegar naquele momento e fazer com que os discípulos servissem aquela multidão, foi para que no momento posterior, que é o momento da palavra, a palavra que ele ia trazer para os discípulos pudesse ter um sentido, pudesse ter um contexto, a ponto de ele perguntar: Quem a multidão diz que eu sou? Lembram da multidão? Aquela mesma, dos pães e dos peixes. Quem a multidão diz que eu sou? Quem a multidão diz que eu sou? E então, as pessoas apresentaram ali, os discípulos apresentaram o quê? Muitas respostas que a multidão dizia quem Jesus era. A multidão citou que ele podia ser João Batista, Elias, um profeta que ressuscitou, podia ser muitas coisas. E a pergunta é:
do versículo 19, que vocês estão vendo aí na Bíblia de vocês, o versículo 19, certo? Do versículo 19, qual dessas respostas do versículo 19 era verdadeira? Olharam ali o versículo 19? Qual delas é a resposta verdadeira? Estou perguntando para vocês mesmo. E aí? Qual delas é a resposta verdadeira que está ali no versículo 19? Está ali? Hã? Luiz balançou a cabeça ali. Nenhuma delas era verdadeira. Nenhuma delas. Perceba a importância da palavra de Deus na vida do crente. Em todas as esferas, até quando a gente está servindo, obviamente, a gente precisa a todo momento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que difere a verdade das mentiras, o conhecimento da ignorância, o acerto do erro. Por que tiveram aquelas respostas? Por ignorância? Provavelmente. Por dedução, o que não é de Deus, né? Deduzir, a gente deduz muitas vezes mal, né? O coração nosso é enganoso, diz a palavra. Por fuxicos, por tantas coisas. Mas o mundo, o contexto ao qual eles estavam vivendo, o trabalho, mesmo que seja ministerial, sufocando eles com muitas coisas que não necessariamente eram nem verdade. Mas então, podemos dar graças a Deus ao Pedro, né? Ao Pedro e sua resposta. Porque quando Jesus perguntou, mas vocês dizem quem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Pedro assertivamente agora responde: o Cristo de Deus. A palavra Cristo significa ungido, escolhido, a mesma coisa que é Messias no hebraico, né? Messiá. Mesma coisa. O escolhido de Deus. Escolhido para quê? E então o próprio Senhor Jesus explica na sequência, e aqui nós temos, ousadamente vou dizer, a palavra mais importante da Bíblia, que é o Evangelho. O Evangelho no sentido de nova aliança, a ponto dele dizer, vocês não vão falar isso para ninguém. Por quê? Não é para falar para ninguém porque, no versículo 21 ele diz, né? Porque o que está no versículo 2 precisa acontecer. Então a gente vai fechar a boquinha, não vai falar nada e vai permitir que o versículo 22 aconteça. O que acontece no versículo 22? É necessário, o Senhor Jesus dizendo, né? É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Esse é o Evangelho. 1 Coríntios 15, 1 ao 4. Segundo as Escrituras, morreu e ressuscitou. Esse é o Evangelho. Eles tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho e o Evangelho citado nesse momento, ele vem para nos relembrar aquilo que o Senhor fez por nós, para nos encorajar a anunciar essa palavra que Ele plantou no nosso coração, e também algo muito importante, para aqueles que ainda não creem no Senhor, aqueles que ainda não entenderam que o sacrifício de Cristo foi para o nosso perdão e reconciliação, para esses também possam ter a oportunidade de alcançar o perdão e alcançar a reconciliação com o Senhor. Eu não sei se todos que estão aqui são de fato salvos em Cristo Jesus, mas eu gostaria de lembrá-los do Evangelho.
lembrá-los de que possivelmente vocês já escutaram. É difícil, até o não cristão já ouviu o Evangelho, né? Mas eu gostaria realmente de lembrá-lo de que o Senhor morreu na cruz por você, para que você possa ser perdoado dos pecados, assim como Ele fez comigo, para que nós possamos ter a oportunidade, através da sua graça, de alcançar o seu perdão. E se você deseja ter a salvação, ter o perdão de Deus, você só precisa crer nele. Creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo. É o que diz a Bíblia. Creia nele, para que você possa também ser um discípulo dele. E então, na sequência, após o momento da palavra, perceba que o Senhor, no momento de descanso com os seus discípulos, Ele constrói a oração e a palavra na vida deles, certo? De acordo? Anotaram, gravaram isso? Oração, a palavra. E aqui Ele vai para um momento onde Ele nos chama a um discipulado, que são os versículos 23 ao 25, e aqui a gente vai entender o que de fato é discipulado. Paulo resume isso em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, quando ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é discipulado. Mas percebam como o Senhor Jesus fala de uma maneira muito profunda sobre uma vida com Ele, a ponto de dizer no versículo 23, e isso ele dizia a todos, não só aos 12, mas a todos: se alguém quiser vir após mim, em algumas versões usa a expressão, se alguém quiser me seguir-me, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz, siga-me e siga-me. O que nós percebemos sobre o discipulado é que o discipulado ele é uma abnegação diária. Perceba que ele pede para que todos nós neguemos a nós mesmos e tome a sua cruz dia a dia. Por isso que eu digo que o discipulado é uma abnegação diária. É você negar a sua velha natureza, lembrar de quem você é feito em Cristo Jesus, uma nova criatura, e você vai continuar caminhando com o Senhor dia a dia. Não é uma vez só. Porque apesar do nosso velho homem estar crucificado com Cristo, ele é crucificado, mas às vezes ele quer ressuscitar também, né? Parece. O pecado está sempre ali conosco, a nossa velha natureza. A Bíblia usa a expressão, as obras da carne. Mas nós precisamos fazer o quê? Dia a dia, decidir pelo discipulado. Dia a dia, todo dia. Porque eu não vou estar animado todo dia. Eu não vou estar. Às vezes eu estou com 2 ânimos no mesmo dia. Minha esposa é testemunha, né? E eu acredito que você também. Acorda bem. Daqui a pouco, Deus do céu, eu não sei se eu continuo. Não aguento mais nada. Acho que vou fazer outra coisa. Vou voltar a pescar. O Pedro, né? Irmãos, a gente vai ter que acordar de manhã, assim como minha mãe me ensinou algo muito importante. Ela falou que todo homem precisa acordar de manhã e saber para onde vai. Ou seja, a gente se levanta e sabe para onde está indo trabalhar, né? É a mesma coisa, é a nossa vida cristã. A gente se levanta, ora e se lembra todo dia quem nós somos em Cristo. Então nós negamos a nós mesmos e decidimos pelo discipulado. Decidimos pelo
discipulado. E no versículo 25, o último versículo que nós lemos, nós vemos como nós podemos ser revitalizados. Revitalizados. Um discípulo revitalizado, ele é revitalizado com essa palavra aqui, versículo 25. Porque que aproveita o homem ganjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Irmãos, ele não está falando sobre salvação. Não. Porque salvação é pela fé, não é pelas obras, né? Ele está falando sobre vida. Vida com Ele. Do que adianta eu ser promovido no trabalho, passar os anos, eu morrer e não levar o trabalho para o céu? Do que adianta? Já pensou nisso? Olha como o tempo escorre pelas nossas mãos. E aí a gente vai pensar em começar a viver para o Senhor quando? Quando a gente tiver ganjeado o mundo todo. Aí eu estou preparado para servir o Senhor. Mas do que adianta? Você está se prejudicando. Eu realmente vejo que o Senhor nos orienta e nos lembra que sem oração e palavra, o serviço e a comunhão vai ser frustrado, porque a gente vai se distrair com muitas coisas, a gente não vai ter tempo de oração, a gente não vai ter tempo na palavra, e aí nós vamos nos tornar aquilo que a Bíblia chama de cristão carnal. Já ouviram falar no cristão carnal? Já ouvi e muitos. Cristão carnal é aquele que está sempre atrasado, brigando com tudo e com todos. Sempre reclamando e murmurando, porque a boca fala do que o coração está cheio. Sempre criticando os outros, nunca está bom. Corrido, atrasado, reclamando, trabalhando mais, aquilo, aquele outro. Isso é o cristão carnal, esbravejando do que o seu coração está cheio. Lembra que no começo da mensagem, na primeira mensagem, a gente viu que a gente foi chamado para servir. E nós, para que possamos servir, nós precisamos primeiro sermos discípulos, porque se a gente não for discípulo, a gente não consegue servir. Essa é a verdade. Se nós não formos discípulos, nós não conseguimos servir. Eu queria encerrar voltando naquela primeira passagem bíblica que a gente tinha visto, que é Efésios capítulo 4, entendendo a obra de Cristo na nossa vida. Efésios capítulo 4 vai tratar o discípulo revitalizado. Efésios capítulo 4, a gente vai ver o versículo 14 ao 16, esses 3 versículos, que dizem assim, Efésios capítulo 4, versículo 14 ao 16. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Percebam que
Um discípulo revitalizado pelo processo da oração e da palavra, ele vai servir. E ele vai servir em comunhão. Porque de fato um discípulo, ele aprende a ter comunhão com outros discípulos, mas ele vai ter dificuldade, se ele de fato for um discípulo, em servir com pessoas que também não são discípulos, porque entra como luz e trevas, né? Não se encaixa muito bem. Mas nós precisamos entender em qual contexto nós estamos, porque um discípulo de Cristo, um discípulo revitalizado pelo Senhor, através da oração, da palavra, ele vai estar preparado para não ser enganado pelos que enganam fraudulosamente. No versículo 14, ele vai estar preparado para não ser enganado pelos que enganam fraudulosamente. Ele vai, dia a dia, como o próprio Senhor Jesus tinha dito, se recordar da sua identidade em Cristo, como diz no versículo 15, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele vai, como diz no versículo 16, um discípulo revitalizado, ele vai viver em comunhão com todo o corpo, como diz o versículo 16, ele vai servir, porque diz o versículo 26 que todo o corpo ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, ele vai servir e vai perceber que todos nós temos a nossa importância ministerial, e ele vai servir para promover, como diz o versículo 16, o aumento do corpo. O aumento do corpo. E ele vai trabalhar e servir em comunhão para o aumento do corpo. Ele vai servir em amor. Em amor. Promover a edificação em amor. A gente percebe que de fato o Senhor Jesus, Ele nos capacita através da oração e da palavra, para que a gente possa estar vivendo em comunhão e servindo em comunhão e em amor uns para com os outros. Irmãos, nisso a gente percebe que servir em amor é o nosso chamado. Cooperar uns com os outros em amor. Só que a gente não consegue fazer isso sem ser discípulo. Primeiro a gente tem que ser discípulo. Porque se nós formos nós mesmos, a gente vai errar. A gente só consegue servir em amor se a gente for discípulo daquele que viveu em amor. Amém? Vamos orar?